Meu nome é Roberto Bassi e eu atuo diretamente com os empresários e empresárias a alcançarem mais de 100% de aumento nos lucros das suas empresas sem virar um escravo do seu negócio ou mesmo deixar de ser um escravo do seu negócio. Falamos de colocar o dono no seu papel de dono. E hoje, nessa nossa retomada, vamos aqui estar conversando sobre o impacto nas nossas empresas dos estágios do desenvolvimento empresarial, né? Do lado desse aumento da competência empresarial. Isso que nós vamos conversar aí hoje, esse nosso bate-papo, que ficamos aqui em torno de uma meia hora, 40 minutos. Então vamos lá. Antes de iniciar, eu queria propriamente dito falar o que eu dar uma contextualizada e no que nós vamos conversar hoje aqui de uma forma bem específica. Quando nós falamos de desenvolvimento de qualquer negócio, temos que ter em mente que o desenvolvimento, a evolução da empresa está ligado à capacidade de aprendizagem e o desenvolvimento das competências das pessoas que atuam nela. Senão, não faz nenhum sentido. A empresa ela é formada por essas pessoas que compõem, ela não é formada pela mesa, pelo computador e tudo mais. Lógico que tudo isso é importante, mas tudo que faz a empresa se desenvolver é o desenvolvimento das próprias pessoas. Pode parecer meio óbvio isso, não sei que isso soa meio óbvio, mas o interessante é que na prática, no dia a dia das empresas, e quando eu falo das empresas, não estou nem falando das grandes, estamos falando aí das pequenas, das médias empresas mesmo, não acontece bem assim. Sempre se tem assim, uma ideia, né, espera-se que a empresa se desenvolva simplesmente por alguma ação divina, né? Ou seja, não existe nenhum tipo de ação, nenhum esforço nesse sentido, por menor que seja, para fazer um desenvolvimento da empresa. Então, se você, o dono do negócio, quer que o seu negócio cresça de uma forma sustentável e constante, você precisa entender, e isso que nós vamos conversar hoje é a base de conhecer esses níveis de aprendizado onde todos nós passamos, em qualquer tipo de aprendizagem. Mas em especial nos negócios, esse tem um impacto bastante grande no dia a dia das empresas. Tá? Então, partindo desse princípio, quem vocês acreditam que deve ser o primeiro a entender esses níveis, a conhecer esses níveis? Será que alguém arriscaria falar qual é esse nível? Quem deveria primeiro passar por esse nível de desenvolvimento? Vamos lá, se alguém me ajuda aqui. Eu queria ouvir vocês aqui. Estou vendo aqui que o de Jorge entrou, Pedro entrou, tem mais algumas pessoas que estão entrando aqui. Quem é a pessoa que precisa, de fato, por esses níveis de desenvolvimento? Em primeira mão. Se alguém pensou ou imaginou que é o dono do negócio, ou eu, o dono do negócio, está totalmente correto. É justamente isso. A primeira pessoa, né, que precisa entender dessas fases de evolução do negócio é o dono do negócio. É você que, bem ou mal, conhecendo ou não, querendo ou não, você vai passar por essas fases. Porque o crescimento da empresa ele é totalmente limitado ou incentivado pelo próprio desenvolvimento do dono do negócio. É mais ou menos assim. Imagina que você está aqui, a sua empresa ou a sua estrutura nunca vai ser maior do que você. Ela vai estar sempre batendo, você é sempre o teto do desenvolvimento do negócio. Ou seja, você é o limitador e o incentivador ou potencializador do desenvolvimento da sua empresa. Então, entender essas fases vai te ajudar a acelerar esse crescimento da sua empresa no desenvolvimento aí das pessoas e sua própria. Só que aqui, quando falamos de desenvolvimento da empresa, começam a acontecer algumas confusões, algumas situações que na atuação do dia a dia dos donos do negócio acabam impactando na aceleração desse crescimento. E qual é essa confusão? Bom, a empresa vai crescendo, vai acontecendo e de repente, né, algumas coisas, as coisas vão parando, a empresa vai travando, algumas coisas vão deixando de acontecer e aí uma ficha cai. Né? Uma ficha cai, começa a se perceber, alguém fala lá no fundo que
precisa se fazer algo. Então, vamos fazer um treinamento, vamos desenvolver essas pessoas, vamos fazer então esse treinamento. E aí, acredita-se que com um treinamento, ou às vezes uma palestra apenas, tudo será resolvido, né? Só que, infelizmente, isso não funciona assim. Simplesmente um treinamento ou uma palestra colocada de uma forma aleatória, uma forma sem uma estrutura, simplesmente não vai trazer nada para a sua empresa, né? Não são apenas... isso só vai fazer com que você perca dinheiro no seu negócio, porque ela não faz parte de uma estrutura de desenvolvimento. E quando eu falo estrutura, na verdade é que a gente começa já a pensar em estruturas de treinamento, pessoas, e não é nada disso. Eu estou falando apenas de uma cultura de desenvolvimento constante que precisa ter no seu negócio, que você, o dono do negócio, tendo isso em mente, você já começa a fazer justamente esse trabalho no seu negócio, inclusive com aquele seu único ajudante, aquela pessoa que está ali te ajudando, você já pode começar a fazer esse processo de desenvolvimento na sua empresa. Talvez essa atitude imediatista de vamos fazer um treinamento, vou fazer uma palestra e tudo parece estar resolvido, talvez seja uma das maiores miopias que tem, né, na parte de desenvolvimento de empresas, e que, como eu disse, só faz o dono do negócio, os empresários, gastarem dinheiro usando essa atividade. Porque se não houver um plano e uma cultura de desenvolvimento dos colaboradores, em todos os níveis, inclusive o seu, do dono, apenas vamos ter dinheiro sendo jogado fora sem um retorno efetivo desse investimento. E como eu posso dizer, como eu sei disso? Bom, além da minha vivência em empresas, né, hoje eu atuo, né, em empresas corporativas, hoje eu atuo, né, sou chamado para ajudar justamente no desenvolvimento de negócios de empreendedores e empresários que já não conseguem entender por que suas empresas não crescem mais. Tiveram ali aquela onda de crescimento e de repente tudo parou. E o que me dizem? Apesar dele fazer tudo o que pode, faz palestra, dá treinamento quando precisa, paga bônus, a empresa continua não se desenvolvendo. E eu tenho certeza que de fato ele faz tudo isso, né? Normalmente essas são as ações que eles fazem e com a melhor das boas intenções. Mas qual é o resultado efetivo dessas ações? Pode até ser que tenha algum tipo de resultado muito ali imediato, naquele momento, mas ele se esvaece, ele acaba muito rápido, ele é muito perene na mesma intensidade das ações que são feitas. Porque, na verdade, não é uma cultura da empresa ou não tem um formato de desenvolvimento das pessoas. Ou seja, você tem saltos e quedas de desenvolvimentos e aprendizagens na sua empresa. Mas o que normalmente eu ouço quando vou nas empresas e começo a falar de desenvolvimento das equipes, de forma que o dono do negócio possa se sentir mais livre da sua empresa ou a empresa menos dependente dele, é que não adiantou muita coisa, que ele já fez vários treinamentos e não adiantou muita coisa. E não vai adiantar mesmo, porque, como eu disse, ela não está estruturada ou não faz parte de uma cultura empresarial. Eu vou aqui relatar, vamos contar aqui uma historinha, e talvez você já até tenha passado por isso ou percebido isso, vai fazer sentido para você, né? Então vamos lá. Imagino que talvez alguns de vocês já participaram de algum tipo de palestra motivacional, algum tipo, seja na empresa, ou seja que você participou porque você achou interessante participar. Como que funciona tudo isso daí? Como que fica essa situação? Quando nós saímos dessa palestra, parece que nós podemos chegar nas nuvens, né? Podemos mudar o mundo, tudo pode ser resolvido, temos aí tudo muito claro na nossa cabeça, enfim. Essa é a vibração que nós saímos aí de um tipo de palestra nesse sentido. E tudo bem, é assim mesmo que funciona. E nós saímos e caminhamos de volta para a nossa mesa, né? Até que chegamos então lá, no nosso local de trabalho, na nossa mesa, na nossa, vamos falar assim, dentro lá no seu equipamento, na sua fábrica, enfim, seja lá como for. E aí, nesse momento, nós batemos de frente com a realidade nua e crua. É a realidade do nosso dia a dia.
são as cobranças diárias, são as ligações de clientes insatisfeitos, são aí aqueles funcionários problemáticos, os chefes com posturas aí questionáveis, produtos com problemas, serviços mal executados, enfim, tudo aquilo que faz parte da rotina do seu dia a dia. E aí, a palestra estava errada? Provavelmente não. Provavelmente a palestra foi muito boa e ela atingiu o objetivo dela, que era justamente dar aquela energizada nas pessoas. Esses momentos são importantes na empresa, mas se nós não temos uma forma de dar continuidade, aplicabilidade e desenvolver aquele sonho possível, simplesmente quando chegamos na nossa mesa de trabalho, quando encontramos a nossa realidade, nós simplesmente paramos, ou se nós tivermos ali muito esforço, muita dedicação, aquela motivação realmente muito forte, a gente vai evoluir. Vai demorar mais do que um processo normal, mas vai diminuir, porque na verdade você acaba sendo tomado no dia a dia pela rotina do seu negócio. E quantos empresários, trazendo então agora para o mundo aí mais empresarial, quantos empresários que hoje possuem as suas empresas e que relatam para mim que hoje é um pesadelo, que já não sabe mais o que fazer com o negócio, começou com um sonho de um grande negócio. Quantos que não estão nessa situação? Então, o que faltou entre o sonho, seja ele o sonho do seu negócio, seja quando você saiu dessa palestra motivacional, o que faltou para fazer esse negócio acontecer? Faltou alguém que ajudasse você, seja ele em qual nível estiver, mas principalmente como dono do negócio, a dar o próximo passo, de forma mais certeira e economizando tempo e dinheiro. Então, esse processo de evolução que nós vamos ver aqui agora, ele é justamente para te ajudar a entender como você pode evoluir e como você pode fazer evoluir a sua empresa usando aí então desses estágios de que pode ser feito em cada um desse momento. Beleza? Então vamos lá. Tudo se inicia, falando desses 4 estágios aí, vamos falar deles então aqui agora. Quais são esses 4 estágios da competência empresarial? Bom, tudo se inicia então com a fase da ignorância. Ignorância. Não a ignorância naquele sentido de ser bruto, de ser ríspido com as coisas, mas a ignorância no sentido de não ter o conhecimento das coisas, de ignorar algum conhecimento. Quando nós estamos nessa fase, a gente chama que é o primeiro estágio, a fase da ignorância, nesse momento nós simplesmente não sabemos, não temos ideia, não temos noção do que nós não sabemos. Pode parecer meio confuso, mas a frase é justamente essa. Nós não sabemos o que nós não sabemos. E aqui a gente fica então muitas vezes naquele campo dos sonhos, ou até no campo do medo. Enfim, a gente tem alguma ideia, ou gostaria de alguma coisa, mas a gente realmente não toma nenhuma atitude, não damos o próximo passo e ficamos ali, deixando de evoluir e ficamos naquela zona de conforto, ficando tudo como sempre aconteceu. Essa fase, como nós estamos falando, eu não sei o que eu não sei, a gente pode chamar de uma forma um pouco mais estruturada, a gente chama de incompetência inconsciente. Então não é difícil, por exemplo, colaboradores de empresas quererem ter os seus negócios. Essa normalmente é a primeira fase do empreendedorismo, dos donos do negócio, é querer ter o seu negócio. Mas aquilo é enxergado como algo bem distante, algo que ele não faz nem ideia do que precisa. E ele não dá o próximo passo, não vai buscar o conhecimento, então ele fica ali. Fica naquela situação do medo, da zona de conforto, não evolui, enfim. Ele não tem o conhecimento do que precisa para dar o próximo passo. Resumindo, incompetência inconsciente. E aí alguma coisa acontece. Em algum momento, essa zona de conforto que eu estava falando, ela é rompida. Ou porque eu tenho realmente um grande desejo, realmente chegou aquela hora que ou eu vou, é uma decisão minha, aquela motivação que vem de dentro,
ou até por alguma ação externa que impacta diretamente nas nossas vidas. E aí a gente se vê realmente numa grande dúvida. Eu vou começar o meu negócio ou eu preciso começar o meu negócio? Isso tem sido a realidade, principalmente agora nessas épocas de crise, né? Quantas pessoas não passaram a ter o desenvolvimento do seu negócio ou de um negócio como a necessidade da sua fonte de renda. Mas ele está ali, naquela grande dúvida. O que eu faço agora para desenvolver o meu negócio? O que eu preciso aprender? Essa pode ser aí a única saída da pessoa nesses momentos, né? E aí você percebe de fato que você precisa aprender muitas coisas para tocar esse negócio. Talvez você tenha que aprender sobre finanças, talvez você tenha que aprender sobre vendas, talvez você tenha que aprender sobre gestão de pessoas, equipes, lideranças, talvez você tenha que aprender sobre marketing digital, sobre enfim. Começa a cair uma ficha que não é só aquele seu conhecimento de fazer alguma coisa, mas você precisa aprender mais sobre o negócio. E aí então te cai a ficha. Você passa a ter então uma consciência do que você não sabe. Nós até fazendo aquele trocadilho aqui, então você passa a saber o que não sabe. E essa fase então nós chamamos aí dessa grande dúvida que surge e é a fase da incompetência consciente. Eu sei que não sei. Basicamente esse é o resumo. Eu sei que eu não sei sobre finanças, eu sei que eu não sei sobre vendas, eu sei que eu não sei sobre tributos, eu sei que eu não sei sobre diversos aspectos na condução do negócio. Você precisa saber de tudo? Claro que você não precisa saber de tudo profundamente, mas como dono do negócio você precisa ter um conhecimento generalizado, um conhecimento geral na condução do seu negócio. Mas enfim, e se não temos saída ou aquele sonho é tão forte que eu não quero outra coisa, que é o passo que eu vou dar e eu vou para frente, e aí eu me envolvo profundamente e passo então a buscar esse conhecimento. Eu vou construir esse meu conhecimento para tocar a minha empresa, para construir as minhas habilidades, a melhorar as minhas habilidades. E aqui, então, principalmente os treinamentos e as mentorias são as ferramentas principais para ajudar você como dono ou você como dono ajudar outras pessoas na sua empresa. Eles ajudam muito nesse momento a desenvolver esse conhecimento na prática. E aqui sim, então, com comprometimento, com dedicação e disciplina, você cada vez mais passa a se desenvolver e aí tudo começa a ficar mais claro e fácil. Você começa a entender, você começa a fazer, você aprende como fazer, você começa a ter os primeiros resultados, então nós passamos a elevar a nossa competência, elevar as nossas habilidades e vamos ficando cada vez melhores. Inclusive com a possibilidade de ajudar outras pessoas que estão em estágios anteriores a nós. Então veja que você está entrando num processo evolutivo. Ali primeiro você tem aquele impacto inicial de não sei nada, preciso saber alguma coisa e passo então, eu rompo, né, essa linha de falta de ação e me comprometo em fazer algo para obter melhores resultados. Ficamos então melhores, inclusive, como eu disse, ajudando as outras pessoas. E aqui agora eu tenho um outro nível de consciência. Agora eu já sei o quanto eu sei. A gente chama dessa fase então de competência consciente. Agora eu já estou aprendendo, eu já estou melhorando, eu continuo me aprimorando, cada vez trazendo mais resultados, habilidades melhorando. Eu começo a construir uma nova zona de conforto para mim. Uma nova zona diferente de onde eu estava inicial, agora eu estou num nível mais alto, num nível de conhecimento maior e no nosso caso, num nível de conhecimento empresarial maior. Agora eu já tenho uma visão de como funcionam meus negócios, já tenho uma capacidade de gestão, enfim, as minhas habilidades vão ficando melhores e os meus resultados também. Então, ótimo, poxa, que legal, agora eu já estou num
num momento muito mais evoluído da minha competência. E agora sim, e aí a gente evoluindo para mais um estágio, né? Eu me sinto totalmente seguro e até me sinto muito preparado, muito pronto para assumir novos desafios, novas responsabilidades, enfim. Eu consigo navegar com tranquilidade naquele que era um desafio lá atrás, hoje eu já navego com tranquilidade. A gente pode dizer que essa é a fase, que a gente fala que é a fase da sabedoria. E nesse estágio, o que a gente diz é, eu já nem sei o que eu sei, porque eu faço tudo de uma forma tão automática, tão segura, que simplesmente as coisas acontecem. Simplesmente todo aquele meu conhecimento ele sai, né? Ele é facilmente colocado para fora na condução dos seus negócios. E aqui você já pode até inclusive começar a ser mentor de outras pessoas na sua empresa. O que inclusive eu sugiro que esse seja o caminho do desenvolvimento do negócio. Eu não sei se ficou claro aqui, né, falando aqui como a estrutura do desenvolvimento dentro de uma empresa. Então eu vou aproveitar para fazer aqui um paralelo, por exemplo, quando você quando você pensa em aprender a dirigir. Talvez isso aqui seja um paralelo muito bom nesse sentido. Por quê? Sei lá, quando você está numa fase criança, muito criança, você vê o carro, mas você acha bonito, você acha legal, mas você nem se dá conta de tudo que precisa fazer para conduzir aquele veículo. Então você tem uma incompetência inconsciente. Aí quando você cresce, você acaba, enfim, querendo, desejando, falar assim, poxa, eu quero ter o carro, e o que cai na tua cabeça? Poxa, eu sei que eu não sei dirigir um carro. Logo, eu preciso ir buscar uma forma de aprender a dirigir esse carro. E qual é a minha ação? Vou lá para a autoescola, vou aprender na prática como dirigir o carro, vai ter uma pessoa lá do nosso lado, que vai estar orientando sobre o que faz, sobre o que não faz, o que é certo, o que é errado, estudamos ali os códigos de trânsito, enfim. Esse é o processo de aprendizagem. E você, quando você acaba esse curso, você fala, eu já sei dirigir. Posso ainda não estar com a minha habilidade o mais afinada possível, mas eu já sei dirigir, eu já tenho ali uma certa dominância sobre os aspectos da condução do veículo. E essa habilidade ela vai se aprimorando quanto mais você dirige, até que hoje, certamente, para quem dirige, você acaba conduzindo o seu carro de uma forma tão automática como se aquela máquina fizesse parte de você. Ou seja, todas as nossas fases de aprendizagem nós passamos por esse caminho. Porém, nessa última fase da sabedoria, a gente entra numa zona de conforto, novamente, porém em um estágio maior, mais evoluído de quando você começou. Essas são aí as 4 fases que eu fiz um paralelo com o carro, mas que na verdade é necessário para o desenvolvimento de você, dono do negócio. Então certamente aqui, voltando para os negócios, você empresário já evoluiu bastante, certamente já tem resultados no seu negócio. Como eu disse, é tudo muito fácil, óbvio, os seus direcionamentos são precisos, as decisões são claras, é tudo muito objetivo, enfim, está tudo muito claro na tua cabeça. Mas aí aqui então tem uma armadilha. Se você não buscar novos desafios e continuar evoluindo, certamente a sua empresa, você para de se desenvolver e a sua empresa também para de se desenvolver. E aí você começa a ficar ultrapassado nos seus negócios, você começa a ficar obsoleto. E se você não tem essa dinâmica de estar sempre criando um novo ciclo de desenvolvimento, ou seja, você saiu de um ponto A, passou por essas 4 estágios, chegou num ponto B, você precisa novamente sair dessa zona de conforto, vamos falar assim, desse conhecimento automático, para evoluir para um novo plano e criar novas ondas de crescimento. Então, se você não faz isso de uma forma espontânea no seu negócio, certamente o ambiente externo irá te empurrar para alguma situação onde você vai precisar correr e aprender de novo. E normalmente, quando você faz isso numa forma assim mais pressionada,
a tendência é que você ainda pode trazer junto com você alguns problemas de saúde, pela ansiedade, pelas necessidades ou por alguns outros aspectos que você precisa equilibrar para fazer esse desenvolvimento. Ok? Então, quando falamos de negócio, do negócio propriamente dito, seria como nessa fase de estabilidade, como se você não evoluísse o seu produto, né? não desenvolveu um novo produto, não criou um novo produto. Seria como se você não adotasse, né, as novas tecnologias que estão aí. Seria como se você não desenvolve novos procedimentos com seus colaboradores, você não desenvolve seus colaboradores. Então você passa a ficar numa fase estável, a empresa vai ficando por ali, o ambiente externo vai mudando e você vai ficando fora, vai ficando obsoleto de tudo isso que está acontecendo. E qual que é então o benefício para você, dono do negócio, de entender toda essa situação, entender todo esse processo de evolução? O maior benefício de entender todos esses estágios é que agora você pode visualizar e construir de uma forma muito mais clara para onde você precisa caminhar e como você pode criar um ambiente de desenvolvimento dentro da sua empresa. E o melhor, isso com custos relativamente baratos. Essa aqui é a grande sacada de você ter essa cultura para desenvolver conhecimento e evolução das pessoas dentro da sua empresa. Esse processo ele é barato, porque o conhecimento muitas vezes está lá dentro da sua própria empresa. E o que você precisa de cada um? Você precisa que cada um vá evoluindo e trazendo os resultados para o negócio, né, para a sua organização. E quando você consegue, então, ter vou chamar de essa dinâmica de você evoluir, passar conhecimento para outro e outro passar para outro e assim sucessivamente, nós vamos falar que você tem uma empresa que cresce de uma forma orgânica, né? Desenvolvimento, ela vai se desenvolvendo de uma forma orgânica e sempre superando, normalmente superando os seus resultados, os seus objetivos traçados, porque aquilo ali criou um ambiente saudável de desenvolvimento, um ambiente saudável de aprendizagem, onde sempre tem alguém ajudando, apoiando, mentorando alguém que está numa fase anterior à sua. E esse gera-se uma grande transferência de conhecimento e, mais do que isso, da cultura da organização que você criou. Esse modelo, talvez, esse formato, ele fica muito claro num livro chamado Um Sonho Grande, que é justamente a construção do negócio, né? Quando começou lá nos primeiros passos do Banco Garantia até o que é hoje a Embev. Mas principalmente os primeiros passos como banco, como foi feito esse processo de desenvolvimento, de envolvimento interno das pessoas com uma transferência aí de resultados, de objetivos, de construção de conhecimento. Poxa, Roberto, tudo isso é muito legal, muito bonito, mas isso fica assim, isso funciona com essa perfeição? É claro que não, né? Isso não funciona com toda essa simplicidade que eu estou falando aqui. Então, pode ter algum efeito colateral todo esse processo? Pode ter algum problema? Não só pode, como na verdade tem vários efeitos colaterais. Mas o que mais chama atenção normalmente nesses processos, quando você consegue implantar essa cultura de desenvolvimento, essa transferência de informação na empresa, é que em algum momento você vai ter muito mais pessoas capacitadas do que espaço na sua organização para conseguir absorver todas elas. E aí você começa a ter um problema positivo, mas um problema. Você tem muito mais talentos do que áreas para absorver essas pessoas e você começa a sofrer então uma pressão interna na sua empresa para um crescimento. E aqui eu vou só abrir um parênteses, né? Você, como dono do negócio, precisa estar sempre garantindo que a sua empresa está crescendo. Porque se a sua empresa não está crescendo, se o seu negócio não está se desenvolvendo, ele está morrendo. Justamente por essas fases que eu falei. Se você tem a fase da evolução, estabiliza e não busca uma nova fase de evolução, você vai ficando obsoleto
perante o desenvolvimento do ambiente externo, ok? Então, com isso, né, fatalmente, quando você começa a ter essa situação de ter mais pessoas preparadas, de capacidade de absorver, fatalmente você vai perder alguns deles, né? Inclusive para os seus concorrentes. E é aqui que essa armadilha, essa situação bate muito de frente na cabeça de muitos empresários que falam o seguinte: cara, eu não vou investir no desenvolvimento das pessoas porque eu vou perder elas, vou jogar todo esse dinheiro fora. Ou seja, essa é uma outra miopia desse trabalho de desenvolvimento da empresa, de você poder trabalhar todas essas fases de desenvolvimento da sua estrutura. Por quê? Porque antes de pensar sobre essa forma de que eu vou gastar e a pessoa vai embora, eu falo que esse é um problema bom. Porque se você não tem essa quantidade, a gente fala até esse plantel de talentos na sua empresa, de crescimento na sua empresa, você não consegue crescer ela. Não sei se todos aqui vão lembrar, talvez aí há alguns anos atrás, há uns 6, 7 anos atrás, que houve um apagão de pessoas, né, de profissionais no mercado brasileiro. Tanto que não era incomum pessoas de outros países virem trabalhar aqui no Brasil. Por quê? Porque você não tinha bases, você não tinha formação de pessoas nas empresas para suportar o crescimento que estava acontecendo. E isso está na iminência de acontecer novamente. Vamos passando aqui essa fase de pandemia, a tendência é que as empresas entrem numa fase de crescimento muito forte. E em algumas áreas já existe carência de profissionais. Por quê? Porque não se está desenvolvendo pessoas e lideranças dentro das empresas. Então isso já está acontecendo, principalmente na área de tecnologia, que foi a área que mais explodiu aí durante a pandemia. Então eu falo que apesar da possibilidade de você perder algumas pessoas que você desenvolveu, é muito melhor você ter outras pessoas disponíveis para você continuar crescendo o seu negócio, de que você ter que ir buscar fora pessoas que são muito mais caras e muitas vezes não tem a filosofia da empresa, não está ali alinhada com valores, princípios, e você acaba atrasando ou retardando o desenvolvimento da sua empresa. E como você então constrói tudo isso? Obviamente, dentro dos seus talentos, você precisa então ali identificar aqueles que estão mais alinhados com você e ter um bom plano de retenção e crescimento desses talentos na sua empresa, de forma que você fique com os melhores. Essa é a base de crescimento de qualquer empresa. Essa é a base que faz qualquer empresa poder ampliar as suas operações, sempre trabalhando com a filosofia do seu criador, do seu fundador. Porque ali está o DNA, mas você tem pessoas que estão alinhadas com tudo isso daí. Então vamos lá. E como eu posso então organizar tudo isso na minha empresa? Né? Toda essa estrutura, toda essas várias fases de envolvimento com pessoas, o meu desenvolvimento como dono, o desenvolvimento das minhas equipes, como funciona tudo isso? Bom, resumindo toda essa história aqui, se você quer continuar crescendo a sua empresa, você, o dono do negócio, também precisa continuar se desenvolvendo. Então esse é o passo número 1. Ou seja, lembra, você aqui é o teto do desenvolvimento da empresa. Se você quer que a sua empresa cresça, você é a pessoa que precisa vir puxando essa onda de desenvolvimento. Então você cria novos desafios, vai buscar novos horizontes, novos desenvolvimentos, você vai buscar aquela sua aquele seu porquê a mais para fazer aquele novo estágio, ok? Então, para você continuar crescendo a sua empresa, então você precisa também continuar crescendo e desenvolvendo a sua equipe. Veja que você tem uma dupla responsabilidade, se desenvolver e desenvolver a sua equipe até esse processo se transformar numa cultura, né, num tipo de modus operandi dentro da sua empresa. E esse ciclo não acaba nunca, como eu falei, ele vai estar sempre renovando. Então a minha sugestão é que você comece colocando algum novo desafio para você, independente de onde você está. Muito provavelmente talvez você já esteja numa certa zona de conforto, numa zona que ali você navega bem,
E isso ele é essa grande armadilha. Isso te impede, se você se acomodar nessa fase, você impede de continuar evoluindo. Então, coloque um novo desafio, trace novas metas e pense em que eu preciso me transformar, em que eu preciso aprender a melhorar para poder conduzir esse processo, para fazer essa mudança ou esse objetivo que eu quero atingir. E aí todo aquele processo se reinicia até você chegar numa fase superior. E isso, como eu já falei, isso não acaba nunca. Aí se você chega num estágio, sai dessa zona de conforto, cria um novo desafio e assim sucessivamente. Essa é a alma de quem é um empreendedor nato. Ele nunca está satisfeito com aquilo que tem. Ele sempre está buscando um desafio novo. Então, se você pensa em abrir o seu negócio, ou já tem o seu negócio e não sabe por que ele não está crescendo, verifique em qual estágio desse desenvolvimento você está. Verifica, será que você não está numa zona de conforto? Será que você não está interpretando que você já sabe tudo e está impedindo de adquirir novos conhecimentos? Então vamos lá. E além disso, o que mais você pode fazer? Você precisa criar um movimento de desenvolvimento e resultados dentro da sua empresa. Mesmo que você fale que você tenha um funcionário, poucos funcionários ou alguns funcionários, comece a fazer isso. Comece pequeno, mas comece a criar esse movimento de desenvolvimento. Desenvolva essa cultura nas pessoas onde o conhecimento vai sendo passado de uma pessoa para outra. Para isso, você é o primeiro a ter que agir nesse sentido e desenvolver novos mentores no seu próprio negócio. Então lembra, falamos ali das pessoas, as pessoas vão crescendo, você tem aquele plantel de talentos, você vai identificar algumas pessoas que estão alinhadas com o seu negócio, que possuem o DNA da empresa, está alinhada com os objetivos, alinhado com os princípios e principalmente que tragam resultados. Essas pessoas você vai desenvolver elas, vai construir e essas pessoas passam a ser responsáveis por desenvolver outras pessoas e assim sucessivamente, criando então essa cultura de transferência de conhecimento e dos próprios valores da empresa. Esses mentores, eles vão ser as pessoas que vão sustentar, por exemplo, aquele conteúdo da palestra. As pessoas saem motivadas, saem engajadas, saem a fim de fazer a coisa e, hora que chega na dura realidade, o que precisa? De alguém que possa conduzir esses próximos passos, que sabe orientar o que fazer e como fazer. Ou seja, é acompanhar o processo evolutivo dessas pessoas e de cada um na sua empresa. Então veja, você desenvolve alguns líderes e esses líderes desenvolvem outras pessoas que serão futuros líderes no dia de amanhã. E nessa fase, como eu falei lá na fase que é o do eu sei o que eu sei, que é onde eu falei que precisa ali dos treinamentos, das mentorias, então é justamente aqui. Treinamentos trazem esses novos conhecimentos, mas a consolidação do conhecimento se faz através da ação e da repetição correta. E são os mentores, justamente esses mentores que aceleram esse processo, evitando que se cometam erros que já foram cometidos anteriormente, ou mesmo erros que possam acontecer, ele consegue conduzir, por exemplo, já tem uma visão ampliada para que aqueles problemas, aqueles erros sejam superados. Então, essa é a fase, quando você tem um mentor, de atuar diretamente no desenvolvimento das ações, onde a aprendizagem mais se consolida. Apenas a título aqui de informação, a título de conhecimento, a retenção de um conhecimento e o desenvolvimento de uma habilidade, ela acontece muito mais, ela é altamente absorvida, da ordem de 80% a 90%, quando o profissional atua diretamente no desenvolvimento da atividade. Ou seja, a gente fala que é quando a pessoa entra em campo, quando a pessoa parte para o campo de batalha. E como você parte para o campo de batalha? Com alguém suportando você por trás, te ajudando, te desenvolvendo e te trazendo mais segurança. Dessa forma, os resultados vêm de forma mais rápida e mais consistente. Se você tem só um treinamento, continuando aí um pouco dessa informação,
Quando você tem apenas um tipo de treinamento, de alguma forma expositiva, a absorção de toda essa habilidade, todo esse conhecimento, ele navega isso por pesquisas em torno de 40 a 50%. O conhecimento veio, mas ele não é consolidado se você não partir para agir. Essa é a forma de consolidar o conhecimento, partir para a ação. Com uma mentoria, evita-se perda de tempo, porque na hora da aplicação acontecem as dúvidas, acontecem os erros, acontecem as perdas, e com uma pessoa que já passou por aquela fase, ele vai ajudar você a também aprender e até aprender com você a ultrapassar, a consolidar aquele conhecimento e evoluir. E além disso, se o assunto é, às vezes, vou dar uma palestra ou aquela palestra, ou seja, alguma coisa que é essencialmente auditiva, sem nenhum tipo de treino maior, um envolvimento maior, a absorção gira em torno de apenas 20%. Então veja que como que funciona a estrutura de uma palestra, de um treinamento, de uma mentoria. Na verdade, eles se complementam dentro de todo esse processo evolutivo. Todos eles são importantes? Todos eles são importantes e têm o seu papel dentro da empresa, mas eles precisam estar interligados entre si. E principalmente a mentoria apoiando no fazer, no aplicar aquele conhecimento em uma nova atividade. É o que justamente vai trazer mais resultados e num prazo menor. Então, esse tipo de formato dentro das empresas, que ele não é caro, desde que você comece a fazer de uma forma consistente e disciplinarmente, ele vai construindo uma forma de transferência de informações, de conhecimento, de desenvolvimento, além dos valores, cultura e tudo mais da empresa. Então, tudo isso cabe não só para aquele estagiário que começou nessa empresa, cabe para ele que acabou de entrar no seu negócio, cabe para aquele supervisor que precisa ser desenvolvido, ser mentorado, ser acompanhado por aquele gerente, e cabe por você, dono do negócio, que precisa desenvolver novas lideranças numa mão, né? Estar desenvolvendo novas pessoas, como eu falei, identificando essas lideranças, desenvolvendo ele e também se desenvolvendo. Então você é a pessoa que ajuda, né? Você puxa e vai sendo puxado. Você se coloca numa posição de desconforto. Então você, numa mão, desenvolve lideranças que vão desenvolver outras pessoas, e na outra você vai buscar novos desafios e vai trazer também vai trazer para você, para junto de você, mentores ou outras pessoas que já passaram por situações ou que possuem métodos que vão te ajudar a fazer aquele processo evolutivo muito mais rápido, trazendo maiores resultados num prazo muito menor do seu negócio. E aí você tem uma empresa, você tem um ciclo de desenvolvimento, desde lá de trazer uma pessoa que chega na sua empresa, ou mesmo você que cai a ficha, que ele passa a saber o que não sabe, né? A perceber que não tem a competência necessária, e você faz então todo esse crescimento da pessoa na sua organização. A tendência é que você tenha uma empresa muito forte, muito mais consistente, com baixo turnover, menos gastos com treinamentos, que eu reforço aqui, são importantes e são necessários para trazer conhecimentos e habilidades. Porém, elas só são consolidadas quando alguém apoia na aplicação disso no dia a dia. E com isso, então, você tem todas essas fases, as 4 fases da competência empresarial aplicadas da sua empresa no caminho da aprendizagem e trazendo mais lucros, mais resultados e sustentando o crescimento da sua empresa a médio e longo prazo, tirando você, o dono do negócio, cada vez mais da operação da sua empresa. Pessoal, então hoje nós vimos os 4 estágios, os benefícios de conhecer esses estágios e ali os primeiros passos para você colocar isso na sua empresa. Lembra, você primeiro vai buscar os seus desafios, vai criar as suas metas, vai se tirar da zona de conforto, e na outra mão você é a pessoa que vai identificar as lideranças, as pessoas que mais se identificam com a sua empresa. Valores,
metas, princípios e que trazem resultados e vai desenvolver elas para que elas desenvolvam outras pessoas. E com isso, então, você cria aí essa empresa que ela segue ciclos e ondas de desenvolvimento constante e, obviamente, lucros maiores, resultados maiores, hoje, agora e depois. Bem, pessoal, então era isso que eu gostaria de compartilhar, ok? Um grande abraço e a gente se vê então na quinta-feira. Até lá!